Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos agora com Rússia e sua região de influência. Começando com o nosso mapinha para localização, nós temos a Rússia como o maior país do mundo na atualidade, a Rússia que é o resultado do desmembramento da União Soviética a partir de dezembro de 1991. E aqui nós temos no nosso mapa a Rússia, a maior república da antiga União Soviética, o maior país do mundo na atualidade, e as outras antigas repúblicas da União Soviética no Mar Báltico, no leste europeu e na Ásia Central. Então, vamos dar uma olhada agora em como a União Soviética veio a se fragmentar, porque ela não deixa de nos dar algumas características, algumas pistas interessantes para o funcionamento da Rússia na atualidade. Crise da União Soviética, retomada russa. Há uma forma tradicional de nós pensarmos a crise da União Soviética que eu apresentei para vocês neste slide. A União Soviética era um país socialista que tinha toda a infraestrutura de produção, toda a atividade de economia de posse estatal, de propriedade estatal dos meios de produção. Portanto, o governo soviético controlava todo o desenrolar da atividade econômica no país em uma economia altamente burocratizada, controlada pelo poder público. Na década de 1970, 1980, essa burocratização contribuiu para a redução da atividade econômica. Uma economia menos produtiva não sustenta a qualidade de vida da população. Em um país de estrutura política autoritária, a precariedade das condições de vida não vai afetar toda a população da mesma forma. Permanência de privilégios para alguns grupos, a chamada nomenclatura. Nomenclatura é a maneira através da qual nós denominávamos os altos escalões militares, os políticos de mais altos cargos no governo. Esses continuaram com privilégios, evidenciando concentração da riqueza numa União Soviética em crise crescente, o que teria gerado pressão na sociedade civil, o que resultou, por sua vez, em reformas no Estado, reformas da perestroika e da glasnost. Glasnost, a abertura política, e perestroika, a reforma econômica, tentando atacar justamente esta burocratização. Mas a perestroika e a glasnost evidentemente não deram certo, aceleraram, na verdade, a degradação econômica, contribuindo para o fim da União Soviética em 1991. Esta é uma abordagem tradicional, ela tem uma lógica interna. Entretanto, tem uma série de problemas aqui. Vamos ver alguns problemas. Primeiro, por que a glasnost e a perestroika não deram certo? Por isso eu coloquei essa interrogação. Mais ainda, queda da qualidade de vida na União Soviética. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? Olha a evolução da renda per capita e do consumo na União Soviética desde os anos 1950 até o final dos anos 1980. Então nós temos um aumento da renda per capita, inclusive nos anos 1980, um pequeno, mas a manutenção de crescimento do consumo na década de 1980. Então, de que queda de qualidade de vida é essa que está sendo citada aí? Não, realmente eu não entendo, mas se era uma economia socialista, todos os meios de produção estavam nas mãos do Estado, o Estado então era provedor de todos os recursos sociais, a população russa tinha acesso universalizado à educação, à habitação, à saúde, a sistema de transporte. Queda de qualidade de vida bastante interessante. Agora, vamos piorar a situação desta análise. Permanência de privilégios para a nomenclatura. Bom, se a dita nomenclatura tem privilégios, a renda deve estar crescentemente concentrada na União Soviética. Entretanto, vejam vocês, o índice de Gini da União Soviética de 1980 era estimado em algo em torno de 0,2. Crescendo sim ao longo dos anos 1980, até 1990 subiu para 0,233. Lembrem-se que o índice de Gini varia de 0 a 1, sendo que o melhor índice de Gini é 0.
a distribuição perfeita da renda. E o pior índice de Gini é 1. Alguém tem renda e mais ninguém tem renda na sociedade. Agora, 0,2 é um índice de Gini bom ou ruim? Ora, na atualidade, é o índice de Gini das sociedades que tem a melhor distribuição de renda no mundo. É o caso, por exemplo, dos países escandinavos, que tem índice de Gini por volta de 0,2. Então, o índice de Gini de 0,2 é muito boa a distribuição da renda. E o crescimento para 0,233 não é um crescimento tão acentuado. Então, isso coloca em xeque este argumento. Agora, nesse tão pequeno crescimento de renda, em uma economia que universalizava o acesso a recursos sociais à população, vai haver pressão da sociedade em um Estado autoritário? Então, trata-se de um regime autoritário. Pressionar um regime autoritário isso é uma coisa muito bem pensada, porque isso pode resultar em prisão, em sanções, em mortes, não é? Então, essa ideia de pressão da sociedade também é bastante complicada. Vamos ver, então, uma outra abordagem. Há sim burocratização na economia soviética nos anos 1970 a 1980, que reduz a atividade econômica. Há uma burocratização que está ligada à baixa desigualdade de renda, como nós vimos no slide anterior. Baixa desigualdade de renda. Eu acredito, e acho que é um lugar comum isto, que a baixa desigualdade de renda é uma vantagem. Eu acredito que as sociedades devam se estruturar pela maior igualdade de renda, como estava dado na União Soviética nos anos 1970. Mas talvez alguém não concorde com isto. Quem? Vamos imaginar quanto que seria a diferença de rendimentos salariais de força de trabalho de alta qualificação para força de trabalho de baixa qualificação no Ocidente e na União Soviética nos anos 1970 a 1980. Vamos imaginar um engenheiro que trabalhasse numa empresa de aviação da União Soviética, a MiG, a Sukhoi, por exemplo, e um engenheiro americano que trabalhasse na análoga dos Estados Unidos, a Boeing. Qual seria a diferença de salário entre esse engenheiro de alta qualificação e um trabalhador chão de fábrica nestas empresas? Na União Soviética, uma diferença de 3, 4 vezes. Nos Estados Unidos, uma diferença de 50, 60 vezes. E parece então que a União Soviética tinha uma igualdade de renda maior, mas isso fazia com que o próprio engenheiro não gostasse dessa situação. Ele queria participar mais da renda nacional. E aí sim, é este engenheiro, é esta nomenclatura que vai pressionar pela maior concentração de renda. Então não é a sociedade que pressiona, como nós vimos no slide anterior. Quem pressiona é a própria nomenclatura para participar mais da renda nacional. Mais ainda, nós vamos ter as reformas da perestroika e da glasnost. Vamos nos concentrar na perestroika, que reduz essa burocratização, isto é, reduz os controles, o dirigismo direto do governo central sobre a produção. E, portanto, a empresa passa a ter os seus próprios gestores ligados à nomenclatura que podem reorganizar a produção e a apropriação da riqueza produzida. Consequentemente, nós vamos poder ter uma nomenclatura que se apropria mais da renda nacional. Vejam novamente o nosso slide anterior, como há crescimento da concentração de renda, resultado da perestroika, resultado dessa maior apropriação de renda por parte da nomenclatura. Temos então aumento da concentração de renda. Se a renda fica nas mãos da nomenclatura, há menos recursos para investimentos, redução dos investimentos que pioram as condições econômicas. E agora nós estamos entendendo por que a perestroika está contribuindo para a aceleração da crise econômica soviética. Com tudo isto, qual vai ser o desdobramento? O fim da União Soviética em 1991. Última coisa importante desta análise. Será que a velha nomenclatura pressionou tanto por participar mais da renda nacional que acabou estragando a galinha dos ovos de ouro, matando a galinha dos ovos de ouro, a União Soviética? Não na leitura
da própria velha nomenclatura. A apostila nos traz a ideia de uma oligarquia, de oligarcas russos pós-soviéticos que vão se apropriar em processos de privatização do antigo patrimônio público estatal. E quem são esses oligarcas russos dos anos 1990? Era a velha nomenclatura da União Soviética dos anos 1980, o ideal dessa velha nomenclatura de se apropriar da riqueza nacional, que estava dado lá nos anos 1970 a 1980, se concretiza na década de 1990 nesse processo de privatização. Tudo bem? Temos então uma explicação um pouco mais recente e um pouco mais adequada, né, com menos contradições e inconsistências para explicar o fim da União Soviética. Tudo bem? Como se organiza então a Rússia pós-soviética? Trata-se de uma estrutura federativa, isto é, nós temos um poder central, mas esse poder institucionalmente reconhece a existência de poderes regionais, não apenas reconhece, como as funções desses poderes são definidas constitucionalmente, como nós encontramos no território brasileiro. Nós temos um poder central soberano, que é do Estado brasileiro, um poder central soberano, que é do Estado russo, mas há o reconhecimento de poderes menores, que têm atribuições previstas em lei, são as unidades federadas brasileiras, e nós temos, de forma análoga, uma divisão política aqui na Rússia. Na Rússia, essa divisão política é mais complexa do que a brasileira, tendo em vista não apenas a extensão territorial, mas um processo histórico muito diferente de formação dessas regiões, exigindo, portanto, a existência de unidades federadas análogas às brasileiras, unidades federadas que têm um nível de autonomia mais elevado, como é o caso dessas ditas repúblicas, e até mesmo cidades autônomas, cidades federais no território russo. Eu coloquei esse círculo aqui, né, para nós destacarmos uma dessas cidades importantes, que é a capital da Rússia, Moscou. Rússia, análise da demografia, fortes alterações nos anos 1990 com o fim da União Soviética. O gráfico da apostila traz o fim da União Soviética e vejam os dados de crescimento da taxa de mortalidade e uma tendência contínua de forte redução da taxa de natalidade. Notem, a natalidade já vinha baixa. Ela continuou em queda depois do fim da União Soviética. E nesse caso, com um motivo óbvio, o país estava passando por uma gravíssima transformação. E se ele estava em crise nos anos 1980, como União Soviética, a Rússia dos anos 90 manteve e agravou significativamente a crise na transição para o capitalismo, com a perda de serviços sociais prestados de forma universal pelo poder público, com privatizações, concessões que aumentaram significativamente o desemprego. Não são as melhores condições para criar filhos. E daí a ideia de redução da taxa de fecundidade, redução da taxa de natalidade e aumento da mortalidade. Mas nós vamos ver na sequência como a economia russa vai se reorganizar na década de 2000, inclusive também tendendo à estabilização das condições demográficas, tudo bem? Tendência de término da transição demográfica. Então a Rússia já é um país de transição demográfica antiga e já tem uma tendência de estabilização dessa transição demográfica, consequentemente com baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida, gerando um envelhecimento da população e uma carência de jovens na sociedade. A menor oferta de jovens pode ser um problema. Problema no que diz respeito à oferta de força de trabalho, chegando então cada vez menos jovens à idade produtiva, como população economicamente ativa, uma carência na oferta de trabalhadores. A apostila traz uma informação que é bastante usual e precisa ser refletida, refletida criticamente, que é o envelhecimento da população como um problema previdenciário, mas ele não é necessariamente um problema previdenciário, na medida em que há uma riqueza produzida e ela pode ser partilhada de tal forma que contemple as necessidades desta população idosa e aposentada. Então, quando a gente coloca que é um problema previdenciário a população idosa, primeiro é uma falta de ética colocar a idade como um problema. Segundo, é uma contradição. Nós sabemos que as melhores condições de saúde, de alimentação, levam a um envelhecimento da população. Como pode ser bom resultado de uma sociedade que investe
em saúde, né, alimentação, né, serviços de saúde pública, e pode ser ruim ao mesmo tempo. Não, não é ruim, é bom, tá certo? Né? E finalmente é um problema de repartição da renda. A renda vai ser utilizada para quê? Para o bem-estar da população, inclusive da população idosa, ou vai ser utilizada para um investimento cego de reprodução do capital? Então, há que se pensar criticamente a questão da aposentadoria, pensando aí sim uma economia que cumpra a sua função essencial, qual seja a função de prestar boas condições de vida para a população. Tudo bem? Avançando, Rússia, retomada econômica no século XXI. Superada a crise que leva ao fim da União Soviética e a crise russa dos anos 1990, a retomada da atividade econômica que sustenta a melhoria das condições sociais. A gente viu as condições demográficas no slide anterior e veja o nosso gráfico da apostila que mostra uma redução da população abaixo da linha de pobreza a partir do século XXI, tá certo? E com um pequeno crescimento aqui no final do gráfico, mas ainda bem abaixo dos patamares mais altos atingidos na década de 1990. Esse gráfico que eu trouxe para vocês mostra a retomada econômica que sustenta essas melhorias das condições de vida, né, com um investimento comparativamente ao ano de 1990. 1990 é o último ano da Rússia na União Soviética. Como estaria dado o investimento industrial em 1998 e em 2004 comparativamente ao ano de 1990? Vejam que, fora o setor de petróleo e gás, todos os outros estão bem abaixo do investimento de 1990 em 2004. Mas todos os setores tiveram um crescimento bastante significativo do investimento comparativamente a 1998, evidenciando então que os anos 90 tiveram uma agudização da crise que levou ao fim da União Soviética e uma reversão deste quadro a partir do século XXI, nos anos 2000 e 2010, o que se sustenta inclusive com este gráfico que mostra a evolução do PIB da Rússia até 2011 com uma linha contínua de crescimento, à exceção daqui, da crise econômica mundial, tudo bem? Um dos fatores-chave para a retomada dessas atividades econômicas é o setor de combustíveis. Eu coloquei aqui dois gráficos para vocês que mostram o destaque da Rússia no que diz respeito à produção mundial de petróleo e de gás natural. Inclusive, a Rússia é o principal membro daquilo que nós denominamos OPEP+. E o que é OPEP+? São os países da OPEP e mais outros grandes produtores e exportadores de combustíveis do mundo, não membros da OPEP. Quem é este mais da OPEP+? É a Rússia, tá certo? É a Rússia grande jogadora dos combustíveis mundiais e que não é membro da OPEP. Isso dá destaque internacional para o país, porque os combustíveis produzidos e exportados pela Rússia são fundamentais para a economia de países de alto desenvolvimento econômico, colocando a Rússia como grande jogador político mundial e ainda mais potencialidades para crescimento econômico e investimentos sociais. Então, através dos recursos de exportação de combustíveis, é possível investimento e dinamização da economia russa. É possível serem realizados os investimentos sociais daquela retomada de condições sociais que nós vimos nos slides anteriores. Se os combustíveis são então tão importantes para a Rússia, é necessário controle destas áreas fornecedoras de combustíveis, dos investimentos militares que recolocaram a Rússia do século XXI como grande potência militar mundial, com vistas, entre outros, à contenção de problemas, ao controle sobre estas áreas russas ou anexas ligadas aos combustíveis. Vamos dar uma olhadinha nisso a partir de agora. Regiões de influência e tensões ligadas à Rússia e suas cercanias imediatas. Começando com a região do Báltico, aqui nós temos Lituânia, Letônia e Estônia, as chamadas repúblicas bálticas, repúblicas voltadas para o Mar Báltico. Eram repúblicas da União Soviética até o final dos anos 1980. Antes do fim da União Soviética, essas repúblicas bálticas se declararam independentes, se tornaram países reconhecidos no sistema internacional antes do fim da União Soviética, tá certo? Para a Rússia da atualidade, há um problema para nessas repúblicas bálticas, que é o seu alinhamento para o Ocidente.
Isso é confirmado através desses dois mapas. Aqui nós temos os membros da OTAN. Vejam que as 3 repúblicas bálticas são participantes da aliança militar liderada pelos Estados Unidos. E ainda mais, são países que fazem parte da União Europeia e da zona do euro e, portanto, o alinhamento político das repúblicas bálticas se tornou, no final dos anos 80 e até a atualidade, um alinhamento pró-Ocidente, o que é um problema para a Rússia, tendo em vista que essas repúblicas têm um acesso significativo para o Mar Báltico e são, algumas delas, fronteiriças com a Rússia. Tudo bem? Leste europeu. Tensões em Belarus. Desculpa, tá mal colocado aqui, né? Belarus, e a Ucrânia deveria estar com setinha, tá certo? E na Ucrânia, tudo bem? Tensões nessas duas, né, nesses dois países. Belarus, está aqui esse país. Agora, este ano de 2020, nós tivemos agora recentemente, agora no mês de agosto, as eleições em Belarus. Nessas eleições, o presidente de Belarus, que está no poder desde a década de 1990, desde meados dos anos 90, estava concorrendo a mais um mandato. As pesquisas de intenção de voto indicavam que ele seria derrotado pela candidata de oposição, mas ele acabou ganhando a eleição com 80% dos votos válidos. A oposição alegou fraude eleitoral e as ruas de Belarus, Bielorrússia, tanto faz, estão tomadas de manifestantes contrários à manutenção do presidente. E o que isso tem a ver com a geopolítica regional? Ora, o presidente atual de Belarus é um aliado tradicional de Moscou, é um aliado tradicional da Rússia. Apesar de a população de Belarus não estar se alinhando, a oposição de Belarus não estar se alinhando explicitamente ao Ocidente, União Europeia e Estados Unidos, mas há um temor na Rússia, um duplo temor. Se o presidente de Belarus realmente cair, será que a oposição, assumindo o poder, vai manter o alinhamento com o Ocidente? Desculpa, com a Rússia? E mesmo que o presidente pró-Rússia não caia, ele vai se tornar um presidente fraco, um problema, portanto, para a manutenção da influência russa sobre este país, que, vejam, é fronteiriço, tem uma extensa fronteira com a Rússia. O outro problema, a Ucrânia, que passou por um golpe de Estado em 2014. O presidente, que era pró-russo, foi derrubado em um golpe de Estado, sendo substituído por um governo anti-russo, pró-Ocidente, pró-União Europeia. E agora já se processaram novas eleições a partir do golpe, e o novo presidente também tem uma visão ainda crítica em relação à Rússia. Imediatamente após o golpe, houve um problema muito grave a ser resolvido pela Rússia, segundo as necessidades russas, que diz respeito ao Mar Negro. Eu recoloquei aqui o mapa para vocês se darem conta da extensão de litoral que a Rússia tem. Olha o extenso litoral para o Oceano Pacífico, para o Oceano Glacial Ártico, que na verdade é um pedaço do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico. Mas estas áreas são de difícil utilização econômica, na medida em que esse oceano se congela e este litoral para o Oceano Pacífico não tem atividades econômicas mais dinâmicas. O maior dinamismo econômico russo está na sua porção europeia, aonde nós temos uma saída para o mar que fica no Mar Negro. O Mar Negro acessa naturalmente o Mar Mediterrâneo, estreitos de Bósforo e Dardanelos, que acessa naturalmente o Oceano Atlântico, o Estreito de Gibraltar. A saída para o mar mais importante, a saída para o Oceano Atlântico mais importante da Rússia se dá no Mar Negro. E vejam, enquanto havia um presidente pró-Rússia na Ucrânia, vejam a extensão de litoral que a Ucrânia tem para o Mar Negro. Quando a Ucrânia se tornou anti-russa, podendo inclusive vir a se tornar membro da União Europeia ou da OTAN, como nós vimos as repúblicas bálticas, isso é um problema para a Rússia, para ela continuar tendo controle sobre o Mar Negro. Qual foi então o expediente utilizado pela Rússia? Essas regiões orientais da Ucrânia, e em especial esta península, a Península da Crimeia, tem maior parte de população russa. O governo russo contribuiu, auxiliou a realização de um plebiscito nesta parte que até então era ucraniana. A população foi massivamente às urnas em 2014 e votou igualmente massivamente pelo desmembramento da Crimeia.
da Ucrânia e a sua anexação à Rússia. Isso foi apresentado ao parlamento russo, que validou o processo, viabilizando a anexação. E, portanto, esse mapa está errado, na medida em que essa regiãozinha não seria uma região ucraniana na atualidade, seria uma região de soberania prática russa na atualidade, a partir do plebiscito realizado depois do golpe de 2014. Com isto, primeira vantagem para a Rússia, aumentou a área litorânea voltada para o Mar Negro. Segundo benefício, havia uma base de navios de guerra da Rússia na Crimeia ucraniana, a base de Sebastopol. Essa base de navios de guerra é muito importante para a Rússia manter o controle do trânsito de embarcações no Mar Negro. Então, além da extensão de litoral voltado para o Mar Negro, a Rússia definitivamente manteve o controle da base de navios de guerra de Sebastopol, controlando o trânsito das embarcações nessa região do Mar Negro. Além disto, há ainda tensões separatistas no leste da Ucrânia, veladamente apoiadas pela Rússia. Não dá, entretanto, para imaginar que a Rússia vai fazer força no leste da Ucrânia, como ela fez na Crimeia, para o desmembramento dessa área, para a anexação desta área à Rússia. Parece muito mais um instrumento de pressão da Rússia contra o governo anti-russo da Ucrânia na atualidade. Uma sinalização da Rússia ao Ocidente, que é um limite de influência, de expansionismo do Ocidente nas fronteiras da Rússia, que não será tolerado. Muito mais um ponto final, né, e não um expansionismo por parte da Rússia, que se encerrou na anexação da Crimeia, aparentemente. Tudo bem? Cáucaso. O Cáucaso é esta área entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. É uma área montanhosa, rica em petróleo e gás. Região de contato entre os mundos cristão ortodoxo e muçulmano. Ao norte nós encontramos a Rússia, onde a maioria de população cristã ortodoxa. Ao sul nós temos, vejam, Geórgia, Turquia, Armênia, Azerbaijão. Depois nós encontraríamos ainda Iraque, Irã, mundo muçulmano. É uma área de contato entre essas duas culturas e, consequentemente, acaba sendo uma região de tensões separatistas e tensões geopolíticas entre o Ocidente e a Rússia, o Ocidente e a Rússia, que tem muito interesse nesses recursos de petróleo e gás da região. Coloquei para vocês os dois mapinhas da apostila, mostrando aqui regiões de soberania da Rússia e regiões que podem ter focos separatistas, com destaque para esta regiãozinha da Ossétia do Norte, separatismo de populações muçulmanas da Ossétia do Norte em relação à Rússia. Aqui nós temos o mapa que mostra os países que são independentes e estão ao sul da Rússia, que têm populações russas nos seus territórios, porque eram repúblicas da antiga União Soviética. E são países que, como nós vimos nos últimos slides, eu estou mostrando aqui para vocês, são países que têm uma oscilação na geopolítica mundial, ora pró-Rússia, ora pró-Ocidente. Como esta área é uma área muito rica em petróleo e gás, a Rússia precisa manter o controle dessas regiões para suas necessidades econômicas, sociais e geopolíticas estratégicas, como uma forma de pressionar especialmente a Geórgia para a manutenção da influência russa nessa região. A Rússia estacionou tropas nessas duas regiões georgianas na segunda metade dos anos 2000, as regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul. O argumento russo para manter essas tropas nessas regiões é a presença de tropas georgianas que supostamente perseguiriam as populações civis russas no território da Geórgia. Este é o argumento russo, que na verdade daria suporte para a manutenção dessas tropas nesse território georgiano, que é, de novo, como nós vimos para a Ucrânia, uma sinalização à Geórgia, uma sinalização ao Ocidente da necessidade e do interesse da força de manutenção do controle
russo sobre estas regiões. Então são áreas-chave no que diz respeito à extração de petróleo e gás, a transporte de petróleo e gás para o mercado consumidor, fatores fundamentais, de fundamental importância para a Rússia, para a economia da Rússia na atualidade. E finalmente a Ásia Central, onde nós encontramos estes países que também eram repúblicas da União Soviética, à exceção do Afeganistão, tá certo? A Ásia Central, que é rica também em recursos minerais e combustíveis, inclusive petróleo e gás, além da sua posição estratégica de acesso ao sul da Ásia, acesso ao Extremo Oriente, acesso ao Oriente Médio, e por isso a Rússia tem maior interesse de manter o controle e influência sobre essas repúblicas, viabilizando a União Aduaneira da Eurásia, uma união aduaneira, à semelhança, por exemplo, do Mercosul aqui na América do Sul, que possibilita influência do governo russo sobre os governos destas outras repúblicas. Nesse caso, a Ásia Central não se liga apenas aos interesses da Rússia. A Rússia, nos anos 2000 e 2010, tem crescente alinhamento com uma outra potência mundial, que é a China. A China tem o interesse de viabilizar a chamada Rota da Seda, a Rota da Seda continental, que interligaria áreas do Extremo Oriente e China até o continente europeu, viabilizando não apenas transporte de mercadorias, como também investimentos de exploração econômica em toda esta extensão. Tendo em vista o alinhamento de Pequim com Moscou, há interesse de Moscou, há interesse de Pequim, da influência russa sobre esta área para viabilizar os investimentos chineses de exploração de recursos nestas regiões. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês acerca da antiga União Soviética, da Rússia, sua influência e contradições na atualidade. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum problema, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.